Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Montecred. Meu nome é Thiago Aquino e na videoaula de hoje eu vou trazer para vocês como vender por telefone com o script campeão de vendas. Então fique comigo até o final, chama todo mundo aí da sua loja, da sua equipe, seus funcionários, colaboradores. Tenho certeza que vai ser de grande valia para o dia a dia de vocês. Bom, e o que vocês vão aprender nessa videoaula de hoje? Entendendo a mente do cliente, você vai entender o que se passa na cabeça do cliente desde o momento que o telefone dele toca. Você vai aprender a abordagem correta que você vai fazer com o cliente, tá? Não é simplesmente bater um papo ali, falar ao acaso que a venda vem, tá? Pode até vir, mas não com tanto resultado se você utilizar técnicas específicas. Técnicas essas que são de programação neurolinguística, né? São técnicas onde você consegue, através de palavras, né, neste caso, atrair ali a atenção do seu cliente e fazer com que ele inconscientemente aceite ali o que você está vendendo, tá? E algumas dessas técnicas são os gatilhos mentais. Então você vai aprender a colocar ela em prática quando você for ligar para o seu cliente. Bom, dicas de ouro voltadas para a venda do consignado. Então ali durante a ligação vou estar passando algumas dicas que você pode estar falando com o seu cliente, né, que eu chamo de iscas, onde você consegue uma maior atenção para ele e consegue com que ele fique mais receptível para a sua oferta. E por último, quem ficar aí até o final, né, vou estar disponibilizando para vocês um modelo de script campeão de vendas, né? Eu vou estar passando ele aqui o passo a passo, vou falar com vocês como se fosse vender, tá? E no final ali você vai ter disponível esse modelo aí para você estar implementando no dia a dia. Galera, eu sei que não é fácil trabalhar com telemarketing, trabalhar com vendas por telefone, né? Na maioria das vezes desanima mesmo, porque o cliente ele pode desligar o telefone ali, pode ser grosso, pode falar alguma coisa que você não gostaria de ouvir, né? Então é complicado, é difícil dar o primeiro passo, é difícil começar, mas depois que você pega o jeito, pega o embalo, aprende as técnicas corretas, começa a converter, aí sim você pega gosto pela coisa, aí sim você começa a ter resultados e começa a ficar satisfeito ali com o seu desempenho. Bom, então eu trouxe algumas frases, antes da gente começar aqui a nossa videoaula, para que você se motive, né? Uma delas aqui do Walt Disney, onde a melhor maneira de começar alguma coisa é parar de falar e dar o primeiro passo. Então pare de inventar desculpas, pare de dizer que isso não é para você, né? Dê o primeiro passo, pegue o telefone e liga uma semana seguida, né? A partir dali você vai ver que funciona e tem resultados. Segunda frase aqui do Jim Rohn: as pessoas bem-sucedidas estão dispostas a fazer aquilo que os outros não querem fazer. Então, se você pegar, né, as empresas aí, as lojas que utilizam o telemarketing, você vai ver que elas são as mais bem-sucedidas, são aquelas que mais vendem, são aquelas mais prósperas, que estão com a loja cheia de clientes. Por quê? Porque eles estão dispostos a fazer aquilo que os outros não querem fazer, se sentem incomodados em fazer. Então, a partir do momento que você sai da sua zona de conforto, pode ter certeza que o sucesso vem, certo? Bom, e a última, né, a minha preferida é do Churchill, né? O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Bom, isso é lindo, né? Isso aí cabe bastante aí nessa videoaula nossa de hoje. Ou seja, o sucesso, ele vem depois de vários fracassos. Então, durante a ligação, às vezes você vai ligar para 20 clientes, 30, 40 clientes e não vai ter retorno, né? Mas aquele que tiver o retorno, pode ter certeza que ele vai pagar as dívidas da sua loja, vai pagar uma despesa grande, né? Ele vai trazer recursos ali que você não estava habituado a ter. Então, o sucesso é isso, é a persistência. Não adianta você perder ali dizer que vai perder um tempo em algo que não tem retorno, né? Mas, porém, ali na frente você vai ver que com o passar do tempo ele vai trazer retorno sim, tá? Então isso aqui é só uma forma aí de motivar vocês antes da gente começar, antes de vocês começarem o trabalho.
Agora vamos sim lá para a nossa videoaula. Vamos lá, galera. Fica comigo, sai não. Bom, né, lá no primeiro slide, né, vocês viram o que nós vamos aprender. Então você vai entender a cabeça do cliente, entender a mente, o que acontece quando ele recebe uma ligação. Né, eu separei aqui algumas etapas do que pode acontecer quando você liga para a pessoa. Tá? A primeira, obviamente ele vai pegar ali, se for um celular, ele vai ver o número e vai ver que o número é desconhecido. Então ele pode ou não atender ali, pode recusar a chamada ou pode te atender. Segunda coisa que pode acontecer, você pode estar interrompendo o que ele está fazendo. Então o cliente vai pensar, poxa, está me interrompendo, não vou atender, vou desligar. E é isso que acontece. Né? Vocês mesmos devem receber ligações aí o dia todo de números desconhecidos, vocês sabem que não é legal. Né? Então vocês entendem o que se passa aí com o cliente. Bom, então digamos que passou por essas duas fases e ele vai te atender. Né? Então, o que pode acontecer? Quando você começar a conversar, esse cliente vai pensar, poxa, eu já tive várias ofertas, e já vai te podar ali no início, né? Poxa, todo mundo já me liga do Brasil inteiro, então você tem que saber contornar a situação ali para poder continuar com o assunto. Bom, e por último, né, o que passa ali quando ele recebe a ligação, em 5 segundos eu vou desligar. Vou nem esperar ela me falar o nome, ele me falar o nome dele, que eu vou desligar o telefone. Então isso daqui tudo são algumas etapas, né, as principais aí que ocorrem na cabeça do cliente. Né? Então se ele atender, grave isso aqui bem, tá? Porque isso aqui é super importante. Em 5 segundos ele pode desligar. Então você tem que prender a atenção dele nos primeiros 5 segundos ali da ligação, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quais são as etapas da ligação? Desde quando o cliente atende o telefone até o momento em que ele desliga. Bom, a primeira é a abordagem. Você tem que fazer uma apresentação rápida, tá? Aqui não tem segredo, vocês vão ver que é bem tranquilo. Só você se apresentar, falar de onde que você é. A segunda é o motivo do contato. Você tem que ser direto, que você não pode ter rodeios, você tem que ser preciso no que você vai falar. É aqui que eu falo que está a chave da venda, tá? Porque aqui você vai ter no máximo ali 5, 10 segundos para o cliente entender se ele vai te ouvir, se ele vai estar aberto, receptível à sua oferta ou não. Então isso daqui é imprescindível, você montar um script em cima aqui do motivo do seu contato. Os gatilhos mentais, tá? Depois que você falou por que você está ligando, aí você entra com os gatilhos mentais. Nessa etapa aqui, você vai utilizar as técnicas de programação neurolinguística, de PNL, que eu vou trazer para vocês, tá? Vou trazer passo a passo todas as etapas, mas aqui, nessa etapa em específico, é onde você vai utilizar as iscas, né? Onde você vai entrar na mente do cliente, onde você vai fazer com que algumas palavras-chave, algumas frases ali, faz com que o cliente concorde com você e você consiga persuadi-lo, né? Consiga fazer com que ele escute aquilo que você deseja que ele escute, tá? Que é diferente aí dele escutar qualquer coisa ao acaso, tá? Então vocês vão ver aí no decorrer do vídeo quais são essas técnicas e como utilizá-las. Bom, e a última, tão importante quanto as outras, tá? É você deixar o cliente decidir. Você tem que surpreender e deixar ele decidir. Você tem que fazer o diferente, fazer o que ninguém faz com ele. Porque todo mundo, quando liga, quer empurrar um produto. Se o cliente fala não, a pessoa continua empurrando. Tá? Então, isso é comprovado que dessa maneira não vende. Então, você vai deixar o cliente decidir e tem formas como você faz isso. Tá bom? Bom, então vamos lá, etapa por etapa, para você entender como funciona, quais são os mecanismos que eu estou disposto a trazer para vocês. Bom, o início é a abordagem. Como vocês viram, ela deve ser rápida e clara. Eu trouxe aqui um exemplo, tá, do script que nós utilizamos. Então vamos lá. Vamos supor que o nome do nosso cliente é João, tá bom, pessoal? Vou falar meu nome, né? Meu nome é Thiago. Aí você vai falar o nome da sua empresa. Importante também falar o nome da sua cidade, tá? Porque o cliente ele vai
ter uma segurança maior em saber que ele está falando com alguém da cidade dele. Porque como vocês sabem, telemarketing, pessoal de fora sempre fica ligando também. Então você falando que é da cidade dele, ele tem uma confiança maior. Correto? Então vamos lá. Bem tranquilo, essa aqui é a etapa mais fácil. Então, bom dia. Neste telefone eu falo com o João. Meu nome é Tiago. Falo da Montecred de Araguari. Ponto. Simples assim. Se o cliente for o João, ele vai falar sim. Obviamente, ele vai perguntar quem que está falando. Aí você responde, igual eu disse, certo? Se o cliente falar não, você já encerra a ligação e parte para a próxima. Então, aqui é bem rápido e claro. Então, ó, bom dia, neste telefone eu falo com o João? Não. Então, desculpa pelo incômodo, né? Tenha um ótimo dia. Tchau, vamos para o próximo. Certo? Então, é dessa maneira. O cliente vai perguntar quem é antes de falar, se fala com ele ou não. Negócio que tem que ser rápido, claro e preciso. Perfeito? Depois eu vou fazer no final, né? Colocando aí como que seria esse script do início ao fim. Bom, a segunda etapa é o motivo do contato. Né? Você tem que ser direto. Nessa etapa aqui, você tem que falar o porquê que você está ligando. E aqui também você já começa com os gatilhos mentais, né? Onde você vai jogar as iscas, vai falar palavras-chave, vai ter contexto ali da sua fala com o cliente. Você tem que utilizar os gatilhos mentais e a programação neurolinguística, certo? Então aqui você vai utilizar os gatilhos mentais. Eu trouxe alguns que são os principais, viu? Se você conhecer, tiver conhecimento aí sobre o assunto, você pode utilizar aquele que você bem entender. Bom, o primeiro que eu gosto é da escassez, né? Isso daqui o que seria? Que é uma oferta que ela vai acabar, né? Que não foi oferecida para todo mundo. Algumas pessoas vão ter direito e outras não, tá? Tô dando aqui algum exemplo, tô jogando aqui algumas palavras, algumas chaves para vocês entenderem. Então, o gatilho da escassez nada mais é do que isso, né? Você vai falar que ele foi contemplado, que ele está participando aí de uma ação e que ela não é disponibilizada para todo mundo. O que o cliente vai entender aqui? Ele vai entender que ele é uma pessoa, né, que tem que aceitar aquela oferta porque ela vai acabar. Né, e que se caso ele não aceitar, outra pessoa vai aceitar. Então esse é o gatilho da escassez. Tá? O gatilho da urgência. Você vai falar que a proposta ela vai terminar daqui a 2, 3 dias. Tá? Por quê? Você não vai deixar o cliente pensar. A ideia é essa, o cliente ele não pode pensar, ele não pode postergar a sua oferta. Então você vai falar, ó, essa oferta ela vai ter uma vigência até a data tal, né? Se possível daqui a 2 dias, por exemplo, e não deixa o cliente pensar. Se o cliente falar que vai pensar, depois você liga para ele novamente, tá bom? Então a urgência é justamente isso, ele entender que aquela oferta vai acabar e com isso ele vai até você. Bom, gatilho da autoridade. Esse daqui ele é importante porque você vai mostrar que na sua cidade a autoridade falou em empréstimo, falou em consignado, é a sua loja. Tá? Então você tem que mostrar que a sua loja é quem entende, você é quem entende e que com você ele vai estar em boas mãos. Tá? Isso aqui você vai, a autoridade em si, você vai demonstrar no momento da ligação. Prova social, o que seria isso daqui? Que a sua loja ela é especial e ela está trazendo um benefício para a população da sua cidade. Né? Ou seja, você está fazendo algo para a sociedade, está fazendo algo ali para quem vive próximo de você. Então isso é bastante importante. O pessoal, cliente, ele vai dar uma confiança a mais para a sua empresa. Gatilho da reciprocidade. Isso daqui é básico, né? Em qualquer venda. Ó, eu te ofereço isso, em troca você se transforma em meu cliente. Então nada mais é do que uma oferta onde você pode dar algo para o cliente, em troca ele te compra o produto, né? No caso aqui ele faz o empréstimo. Gatilho da antecipação. Isso aqui você pode preparar o terreno, né? Preparar ali a conversa para no final ali você fazer realmente a venda. Então você está antecipando, tá?
Então, no gatilho da antecipação, que é basicamente o que a gente vai usar nesse nosso próximo script, ele está muito forte, tá? Vocês vão ver que eu vou preparar o terreno e no final fazer a venda, tá? Então, da antecipação ele é muito forte, tá bom? Combinado com escassez, urgência, autoridade, você vai ver que é batata, o cliente vai fechar com você. Gatilho do porquê, né? Instigar o cliente a ficar se perguntando o porquê. Por quê, por que eu tô tendo direito, né? Por que vai ser bom para mim fazer um empréstimo. Então, esse gatilho mental do porquê, ele é extremamente importante, vocês vão ver que no final eu vou utilizar ele, né? Eu vou deixar para o cliente definir se ele vai finalizar um empréstimo ou não, diferentemente de todos os outros que ligam e tentam empurrar a goela abaixo. Então esse daqui vai ser super importante, tá? Porque o cliente ele vai ter o poder de decisão. Aí sim ele vai ficar com esse porquê na cabeça. Vocês vão entender lá no final, tá bom? Bom, então você se apresentou, você falou o motivo do seu contato, você utilizou os gatilhos mentais e agora sim você vai deixar o cliente decidir. E é aqui onde você vende, tá? Grave isso bem. É aqui onde você vende. Não adianta você fazer uma venda, querer fazer uma venda forçada, querer empurrar o produto ali para o cliente, porque ele não vai querer. Às vezes ele não precisa, né? Hoje, se o cliente não precisar do dinheiro hoje, para que ele vai pegar? Né? Não é todo mundo que é tomador de empréstimo, vocês sabem. É diferente daquele que faz empréstimo sempre quando tem um limite, tem pessoas que não, que preferem ter o salário ali garantido. Porém, se você deixar o cliente decidir, se você não forçar uma situação, você vai ver que o resultado vem. Tá? Isso não só em vendas, em qualquer etapa aí da sua vida, se você não força uma situação, você deixa fluir normalmente, segue o fluxo ali, pode ter certeza que o desfecho vai ser positivo. Tá? E nas vendas não é diferente. Então deixa o cliente decidir e é aqui onde você vende. Você vai entender o motivo disso. Então agora nós vamos para a última etapa, né, que seria a etapa do fechamento. Você já fez a sua proposta, agora o cliente vai decidir se ele vai querer ou não. Tá? Então vamos lá. Se o cliente quis, você fecha, combina com ele horário, agenda, né, dê o seu endereço, seu telefone. Caso contrário, se ele disser que não, você foca no gatilho mental do porquê e volta lá atrás e utiliza outros gatilhos também, tá? Detalhe importante, cliente ficar muito negativo, falar que não quer, né, ficar negando ali a todo tempo, paciência, encerra a ligação e passa para o próximo. Cliente é o que não falta, tá? Então vamos engajar o tempo naquele cliente que possivelmente vai fechar o contrato. Aquele que não quer, paciência, vamos para o próximo, vida que segue. Então, resumindo, você vai fazer a abordagem rápida, clara, é o cliente, você vai passar para o próximo, que seria o motivo do contato. Se não for o cliente, desliga, vamos para o próximo. Né? Mas é o cliente, então por que você está ligando? Qual o motivo da sua ligação? Por que ele tem que fazer com você e não com os outros 500 que ligam para ele todo dia? Né? Então você vai utilizar técnicas, programação neurolinguística, gatilhos mentais e vai deixar o cliente decidir, certo? Isso aqui é de suma importância, você vai deixar o cliente decidir. Depois disso, faz o fechamento e encerra a ligação. Tá? Então são essas 4 etapas bem simples, vou passar ali para vocês daqui a pouco, vocês vão ver que não tem segredo, se vocês quiserem mudar, né, fazer qualquer modificação, fiquem à vontade, tá bom? Bom, a grande sacada quando você for ligar, não passar valor de simulação por telefone. Primeiro, por quê? Esse cliente, como você está ligando, fazendo telemarketing, provavelmente ele não é da sua carteira de clientes, ele é um cliente desconhecido. Né? Se ele já for tomador de empréstimo, ele já tem a loja de confiança dele. Então, se você passar um valor de simulação, pode ter certeza que ele vai pegar esse valor, vai levar na outra loja e vai fazer por lá. Né? Então, você fez o trabalho de telemarketing para outra loja e não para a sua. Então, nunca passe valor de simulação por telefone, tá bom?
gere curiosidade no cliente. Se o cliente ficar insistindo de simulação, você vai gerar curiosidade nele. Tudo isso, vocês vão ver lá no script que nós trouxemos, que não tem como passar a simulação por ele. Então, se o cliente quiser saber o que ele tem, ele vai ter que ir até a sua loja, tá? Que é a grande próxima sacada. Ao invés de você fazer o trabalho para outra loja, para um concorrente, você vai fazer para você. Então, faça o cliente ir até a sua loja, tá? O script a seguir aí que eu vou trazer, nós estamos fazendo aqui nas nossas lojas balcão, tá rendendo, tá tendo resultado. Vocês vão ver que quando você começar a colocar em prática, você também vai ter. Não tem segredo, certo? Então vamos lá. Ó, eu vou falar primeiro, tá? E depois eu volto e falo quais são os gatilhos que nós utilizamos e a função de cada um deles, certo? Então eu vou falar aqui como se fosse uma ligação, tá bom? O cliente vai ser o seu João, novamente, tá? Você vai falar o seu nome e depois você vai falar de onde que você é, a cidade que você é, perfeito? Então vamos lá. Bom dia, neste telefone eu falo com o João. Meu nome é Tiago, falo da Montecred de Araguari. Tudo bem com o senhor, seu João? Seu João, o motivo do meu contato é sobre os empréstimos consignados que o senhor possui e como eles ficarão devido ao Covid-19. Seu João, é o seguinte, o senhor deve ter visto, né, nas reportagens, nos telejornais, que os empréstimos consignados poderiam, né, sofrer alterações por causa do coronavírus, né? Aí ele vai falar com você. Então, devido ao coronavírus, a Justiça ela havia determinado a suspensão do pagamento das parcelas por 4 meses. Porém, os bancos eles recorreram e derrubaram essa liminar. Ou seja, os descontos vão continuar normalmente como antes. Então, senhor João, tudo aquilo que o senhor viu que poderia, de alguma maneira, interferir no consignado, né, nos descontos, não vai acontecer, né? Ou seja, os pagamentos ali vão continuar normalmente. Porém, nós da Montecred, nós conseguimos junto aos bancos a redução da taxa de juros e aumento do prazo de pagamento para ajudar os aposentados e pensionistas nesse período tão difícil, né? Ou seja, nós conseguimos ali junto com todos os bancos, hoje nós trabalhamos com praticamente todos, reduzir a taxa de juros do senhor. Então, por exemplo, se o senhor tem um empréstimo que o senhor está pagando uma taxa de 2,08, nós conseguimos reduzir até 1,19, que seria a taxa mínima hoje do consignado, né? E além disso, um empréstimo que o senhor fez lá atrás em 72 meses, agora nós conseguimos jogá-lo para 84. O senhor tem interesse nesse benefício de reduzir a taxa de juros do senhor e de prolongar o prazo para pagamento? Né? Lembrando, seu João, que não há custo nenhum para o senhor. Basta o senhor vir em nossa loja com o seu RG e CPF. Então, pessoal, não sei se vocês observaram. Eu não li o script como um todo, porque senão fica muito robotizado, tá? Então você pode, o script ele vai estar ali para você seguir, porém você pode colocar algumas palavras no meio também, né? Você pode colocar situações que não estejam no script, mas que você veja que é pertinente ao assunto. Porque o cliente, às vezes, ele vai te interromper, às vezes ele vai falar que viu mesmo a notícia, ele vai falar que alguém comentou com ele. Então, senão vai ficar muito robotizado, né? Você só falar, só ler, aí contrata um robô e coloca ali, né? Então, tem que ter essa interação, não deixa transparecer que você está lendo, né? Vocês viram aqui que ele serviu como um guia para mim, tá? Então, vocês podem fazer isso normalmente. Bom, então, fizemos a proposta, agora vamos deixar o cliente decidir. Então, se ele disser que sim, né, lembra, eu não passei simulação nenhuma, tá? Então, ele vai falar que sim, ele vai falar quanto que vai dar para mim. Aí você vai falar que cada caso é um caso, que você precisa do CPF dele para estar consultando, que isso leva um tempo, que não tem como passar por telefone, não tem autorização para passar por telefone, que você precisa que ele venha até a sua loja, tá? Se ele ficar insistindo em simulação, certo? Então, o cliente disse sim. O que você vai dizer? Ó? Então, seu João, precisamos agendar um horário, pois como a procura ela está alta, né, devido à alta demanda,
nós estamos atendendo somente com horário marcado. E também por conta do coronavírus, como tem uma limitação de atendimento por pessoas, né, tem que ser com horário marcado. Então, qual que seria o melhor horário para o senhor? Ele vai falar. Aí você passa o seu endereço para ele. Preciso que o senhor traga o RG, seu CPF e um comprovante de residência. Tudo bem? Tudo ótimo. Se, por exemplo, o cliente marcou para daqui 2, 3 dias, né, às vezes ele não pode no dia seguinte, já está tarde, você fala com ele, fala, ó, senhor João, então, no dia que o senhor for vir, eu vou te ligar mais ou menos ali 1 hora antes para lembrar o senhor, pode ser? Obviamente ele vai falar que pode. Aí você anota na sua agenda, no seu sistema, para você ligar antes e confirmar com o cliente. Perfeito? Bom, o cliente disse não. Então nós vamos voltar para a técnica do porquê. Certo? Então você vai falar, mas seu João, veja bem, esse é um benefício que os bancos estão concedendo a fim de diminuir os juros e aumentar o prazo para pagamento. E ainda assim nós conseguimos liberar um valor para você. Esse benefício não está disponível para todas as pessoas. Vamos aproveitar a oportunidade. Ela está disponível somente até o dia 5. Então, nisso daqui, gente, o que vocês vão falar com ele? Vocês vão falar que a proposta que você está fazendo, ela tem um prazo, então você está gerando uma escassez dessa oferta para o cliente, tá? Você tem que falar que ela não está disponível para todas as pessoas, ou seja, é um gatilho de oportunidade isso daqui. Se ele não aproveitar, outra pessoa vai aproveitar também, né? Você vai enfatizar que os bancos estão concedendo a fim de diminuir os juros e aumentar o prazo. O gatilho do porquê aqui, né? Por que ele não vai querer diminuir, por que ele não vai querer aumentar o prazo, né? E ainda assim você consegue liberar um valor, né? Ou seja, mais um gatilho aqui de oportunidade, certo? Então você vai mais uma vez deixar o cliente definir. Simples isso daqui. 10 segundinhos, 20 segundos você fala. Se o cliente falar que não interessa, você passa para outra etapa, para o fechamento, né? Então, caso o senhor mude de ideia, é só me ligar ou vir até a nossa loja que fica no endereço tal. Importante você frisar onde que fica a sua loja, onde que é, mesmo o cliente não querendo, porque se lá na frente ele mudar de ideia, ele sabe onde é e sabe onde te procurar, tá? Caso o cliente mude de ideia aqui no fechamento, falar sim, você agenda um horário, né, e pede para ele ir até a sua loja, tá? Então vamos voltar aqui no início. Bom, pessoal, como eu disse lá atrás, o modelo de script ele tem que ser baseado com o momento atual da sociedade, o momento atual da sua cidade, da população ali que você vai ligar. Por que nós utilizamos o coronavírus? Porque hoje, né, nós estamos em maio, é um assunto do momento. É isso que está na televisão, é isso que todo mundo fala. Então nós utilizamos o Covid-19 como modelo de script para trazer o cliente até a nossa loja, tá? Nós não mentimos em momento algum informação, você não pode fazer isso, tá? Você não pode, de certa forma, iludir o cliente, de maneira nenhuma, tá, pessoal? Vocês viram aqui que eu falei que seria sobre os empréstimos consignados e como ficarão, né, devido ao Covid. Então, devido ao corona, a justiça realmente ela tinha determinado que as parcelas deveriam ser suspensas, né? Todo mundo aí ficou sabendo disso. Aí você vai falar, ó, porém, os bancos recorreram e derrubaram a liminar, foi o que aconteceu, né? Ou seja, vai continuar normalmente como antes, certo? Até aí, nada demais. Aqui está o X da questão, ó. Porém, nós vamos conseguir juntar aos bancos a redução. Você está mentindo? Não está. Porque hoje, todo contrato que você vai fazer, a taxa ela tem que ser menor ou igual. Então, se o cliente está com a taxa de 1,70, você vai ter que fazer de 1,69 para baixo. Ou seja, você está diminuindo. E aumento do prazo, por quê? Como o prazo agora subiu para 84, o cliente que está em 72 meses, ele consegue alongar, né? Então, para ajudar os aposentados e pensionistas nesse período tão difícil, certo? Então, basicamente esse o script, tá? Aí depois você vai para o final.
Vamos então aqui agora para os gatilhos mentais, certo? Então vamos lá. Vou pegar aqui um por um. Essa primeira parte, os empréstimos consignados que o senhor possui e como ficarão devido ao Covid-19. Isso daqui, olha a curiosidade que você gerou para o seu cliente, né? Os contratos que o senhor possui e como ficarão devido ao Covid. Então, como tudo hoje é Covid, o cliente vai ficar curioso. Lembra daqueles 5 segundinhos lá que eu falei para você? É isso daqui que você vai vender e é isso daqui que vende. Então, a primeira coisa que você vai falar do motivo do seu contato é o que vai vender. É que vai determinar se o cliente vai ficar receptível ou não ao decorrer da ligação. Certo? Segundo, devido ao coronavírus, a Justiça havia determinado a suspensão do pagamento das parcelas por 4 meses. Porém, os bancos recorreram e derrubaram essa liminar. Ou seja, os descontos vão continuar normalmente como antes. Bom, você gerou aqui no cliente o quê? Uma antecipação. Você está preparando o terreno para a próxima frase você entrar com a venda, certo? Então, aqui você preparou a sua venda, fez uma antecipação, tá? E aqui, ó, porém, nós, da Montecred, conseguimos, junto aos bancos, a redução da taxa de juros e aumento do prazo. Você gerou o quê? Uma autoridade. O cliente vai gravar a sua empresa, falar, poxa, essa empresa é boa mesmo. Ela conseguiu diminuir o juro, aumentar o prazo, gostei, né? E além disso, uma prova social. Por quê? Fala, ó, além da empresa ter uma certa moral com os bancos para poder fazer isso, digamos assim, ela ainda está fazendo uma ajuda aqui para a sociedade, está fazendo bem aqui para o pessoal da nossa cidade, né? Então é isso. Outro gatilho importante. E no final você deixa o cliente decidir. Viu? Momento nenhum você teve que fazer cálculo, fazer simulação para o cliente. O senhor tem interesse no benefício de redução da taxa de juros e aumento do prazo para pagamento? Bom, o que seria isso daqui? Uma oportunidade, né? Você está deixando o cliente nas mãos dele, você está deixando ele decidir se ele quer aquele benefício ou não. Se é benefício, é bom, né? Quando você enfatiza no benefício, isso vai gravando ali no subconsciente do cliente. Benefício, benefício. Se isso é bom, eu quero. Opa, né? Então, vamos continuar. Lembrando que não há custo algum para o senhor. Basta enviar a nossa loja com o seu RG e CPF. Mais uma vez, oportunidade. Ele não vai ter custo nenhum para poder fazer tudo isso. Além de ser um benefício de graça, tá entendendo? Que isso é programação neurolinguística, isso é gatilho. Você coloca um gatilho aqui e outro ali. No final das contas, você tem o resultado específico, tá? Aí vamos depois para o fechamento. Bom, vocês têm 2 formas de fazer. A primeira é utilizando o script, tá? Como modelo. Você não vai ler ele completamente, você não vai ler ele do início ao fim, 100%, sem sair dele. Ou então, você vai fazer dessa maneira, 100%. Minha experiência, Thiago, experiência aqui da loja, não utilizar 100%, porque senão fica muito robotizado, ele vai ver que você está lendo, e não fica uma coisa legal, tá? Então, vou fazer agora aqui, lendo ele 100%, conforme o script em si, você vai ver que não fica tão legal igual da outra forma quando você interage com o cliente, tá? Fazendo isso daqui, nós já vamos para a próxima etapa, para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos lá de novo, agora seguindo 100%. Bom dia, neste telefone eu falo com o João. Meu nome é Thiago, falo da Montecred. O motivo do meu contato é sobre os empréstimos consignados que o senhor possui e como ficarão devido ao Covid-19. Devido ao coronavírus, a Justiça havia determinado a suspensão do pagamento das parcelas por 4 meses. Porém, os bancos recorreram e derrubaram essa liminar. Ou seja, os descontos vão continuar normalmente como antes. Porém, nós da Montecred conseguimos juntar aos bancos a redução da taxa de juros e aumento do prazo de pagamento para ajudar os aposentados e pensionistas nesse período tão difícil. O senhor tem interesse nesse benefício de redução da taxa de juros e aumento do prazo para pagamento?
Lembrando que não há custo algum para o senhor. Basta vir em nossa loja com seu RG e CPF. Senhor João, o senhor tem interesse? Pronto, fechou. Isso daqui foi falado 100% conforme está o script. Vocês viram que fica muito robotizado? Né? Então não é legal, o cliente já vai ficar um pouco ali com receio. Né? Então o ideal é ir interagindo com ele, tá? Colocando aí algumas palavras por fora também, tá? Mas fazendo dessa maneira você segue aí 80%, 90% fielmente do que está no script. Basicamente é isso, pessoal. Então, você tem o script ali, ele é só para você ter uma base, você ter um norte, você saber aonde que você vai, tá? Então, é bem tranquilo, não tem segredo não, tá? Bom, algumas considerações. É importante você ter um tom de voz firme, confiante e não demonstrar que está lendo. Se você optar por ler 100% o script, não tem problema, mas pelo menos você tem que demonstrar que não está lendo, né? Porque senão a pessoa lê errado ainda tenta corrigir, vira aquele desastre e o cliente acaba que desiste ali da operação, tá? Não passa a simulação para o cliente, mais uma vez. Vocês viram que nesse script, nesse modelo, você não passa nada para o cliente, não fala quanto que ele tem, né? Você gerou uma curiosidade nele. Se o cliente quiser entender e saber mais, ele vai ter que ir até a sua loja, né? E caso tenha alguma negativa, não fique insistindo, tá, pessoal? Bola para frente que tem mais cliente aí para ser trabalhado. Certo? Bom, você que já é corretor, já é parceiro aqui da Montecred, vocês têm disponíveis aí campanha de vendas gratuitas, videoaulas, tutoriais, dicas. Caso não tenha uma campanha disponível no seu usuário, no seu login, só me falar que eu disponibilizo para vocês, viu? E as dicas, videoaulas como essas, vocês vão encontrar lá no nosso EAD, tá? No Ensino à Distância da Montecred. Caso você não seja corretor parceiro nosso aqui, né? Você cadastrando, você tendo ali uma certa produção por mês, um número X, você vai ter disponível uma campanha de vendas para você, sim, tá? Você também vai ter esse benefício gratuito. Você não paga nada por ele, você vai ter um sistema de vendas, um sistema de consultas, nós temos robôs de simulação, então assim, é bem atualizado, você não vai ficar sem vender, tá? Então alavanque suas vendas, vão partir para cima, esse momento é ótimo, nós vendemos o melhor produto que existe, pessoal, no mercado, que é dinheiro, não sai de moda, dinheiro não sai de moda, dinheiro quem tem quer mais, quem não tem está correndo atrás, então tem que aproveitar essas oportunidades, tá? E como eu disse também, tem dicas, videoaulas, tutoriais, se você não é corretor ainda, você vai conseguir ter no nosso site, vai estar disponível ali para todo mundo, tá bom? Então, se você quiser se cadastrar, entre em contato conosco através do e-mail comercial@montecred.com ou preencha o formulário lá no nosso site www.montecred.com. Então é isso, pessoal, espero ter ajudado, espero ter passado um pouco aí de conhecimento para vocês, que isso agregue no dia a dia, agregue com a equipe de vocês, tá? E que de certa forma possa ter ajudado. Então é isso, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.